Prezados companheiros, boa noite. Renovamos o pedido de Jesus, dos benfeitores amigos que trabalham nesta casa, que nos auxiliem de maneira que a nossa palavra aqui na noite de hoje possa trazer alguma contribuição com o amparo dos benfeitores espirituais, que sem a presença deles se tornaria muito difícil a nossa tarefa na busca do entendimento. E nós estamos dando continuidade ao estudo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em que este livro aborda aqui toda a trajetória evolutiva das raças humanas, onde Emmanuel inicia fazendo uma abordagem sobre a própria formação do globo terrestre e dando para nós uma ideia, uma dimensão de quem é Jesus dentro da visão espírita. Nós dizemos isso porque a gente observa, inclusive, no próprio meio espírita, várias considerações, vários apontamentos em relação a quem é Jesus. E aqui Emmanuel, ele realmente nos dá a dimensão da grandeza desse ser crístico que nós conhecemos por Jesus. E o livro todo permeia exatamente isso, que todos nós estamos intimamente ligados a esse ser. Desde a nossa origem, quando nós fomos criados por Deus, todo o nosso processo, a nossa trajetória evolutiva está intimamente ligada a Jesus. Os nossos destinos estão ligados a Ele. Então, o objetivo desta obra aqui é mostrar que existe sempre um ascendente místico espiritual por detrás de todo o processo evolutivo que nós conhecemos, que a ciência humana já nos mostra aqui na Terra. Que existe sempre um componente espiritual e que Jesus é o orientador de todo esse processo evolutivo, não só da raça humana, mas de todas as espécies que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Então, vou pedir para avançar um pouco mais. Nós já falamos, sobre o objetivo dessa obra, Emmanuel deixa muito bem claro que o objetivo não é fazer um resgate histórico dentro da visão científica que o mundo conhece, mas ele fala que busca essas informações no mundo espiritual. São registros que ele busca no mundo espiritual através da pena abençoada de Chico Xavier. Então, a gente fala isso porque é uma revelação de fé, tá certo? Até quando ele fala, por exemplo, num dado momento lá em que houve uma grande mudança, uma grande transformação daquele homem primitivo, quase semelhante aos símios que a gente conhece, para o homem, digamos assim, de uma feição mais aperfeiçoada. Ele fala que nessa época, os espíritos superiores, tutelados por Jesus, faziam grandes modificações no perispírito desse ser que seria o homem do futuro. E ele fala que se a gente colocasse naquela época as leis de Mendel, não valeria, porque era um imenso laboratório. Então, se a gente for pegar a ciência oficial, e tentar realmente confrontar com as informações aqui que tem de Emmanuel, a gente vai perceber que Emmanuel resgata muitas informações que não foi confirmada ainda pela ciência oficial, certo? Mas que são revelações trazidas por esse benfeitor através da pena abençoada de Chico Xavier. Então, a gente acredita, pela credibilidade que é desnecessário dizer, da mediunidade de um Chico Xavier e de uma sabedoria de Emmanuel. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade, viu, gente? E o nosso objetivo também aqui não é esgotar o tema, porque ele é muito profundo, ele é além da nossa capacidade, certo? A gente está fazendo aqui apenas um resgate, uma apanhada, assim, em linhas gerais, do que fala a obra, mas, na verdade, a obra ela é muito mais profunda do que nós estamos trazendo aqui. É uma obra que valeria realmente um estudo mais aprofundado, especialmente em equipe, para entender melhor. Então, continuando, já falando, pode ir avançando, sobre o progresso individual dos seres, falando também dessa comunidade de espíritos puros que existe, no nosso sistema solar. Segundo Emmanuel, são esses seres que coordenam o nosso sistema solar.
falando para nós, né, que além de Jesus, existem outros Cristos, superiores a ele, inclusive, né? Que Jesus é o Cristo referente ao planeta Terra, mas existe o Cristo referente a Júpiter, né, a Saturno. Para cada mundo existe um ser puro e eleito por Deus, pelo Criador, para não só formatar aquele mundo, mas também acompanhar e direcionar todo o processo evolutivo dos seres que habitam aquele mundo. Falamos também na formação da Terra nos seus primeiros tempos, seus primórdios, né? Da criação da Lua, o porquê da origem da Lua, né? Que não seria somente para encantar as noites, né? Mas tem uma função primordial no processo de reprodução. Da Terra e seus primórdios, né? Em que Emmanuel fala, que descreve assim em linhas gerais, não em detalhes, né? Mas a Terra, quando, no início da sua formação, logo depois que ela se deslocou da massa solar, era ainda, né, uma Terra ainda não solidificada, mas em constante, né, ebulição, né? Ainda não havia formado ainda a crosta solidificada, porque a datação das rochas mais antigas que nós temos, né, é de aproximadamente aí 3,8 bilhões de anos atrás, né? Que Jesus modelou o planeta Terra junto com os espíritos, né, de sua equipe. Então Emmanuel deixa muito bem claro que o Cristo não operou sozinho esse trabalho de formação do globo terrestre, mas que existe uma pleia de espíritos superiores que operam e que trabalham em nome de Jesus e que vem trabalhando. Então tem uma equipe de escultores, né, como fala Emmanuel, que veio auxiliar Jesus no processo de formação, de formatação do nosso globo terrestre, demonstrando que tudo que nós temos hoje aqui na Terra, a quantidade que nós temos, né, as leis que regem o nosso mundo, as leis físicas, todas elas foram estabelecidas matematicamente por Jesus, que não existe o acaso, né? O próprio posicionamento, por exemplo, da Terra no seu eixo em relação à rota que ele dá, né, em torno do Sol, a distância que ele está em torno do Sol, né? A camada de ozônio, né, que filtra os raios solares para que não promova, né, a morte aqui dos seres, para que haja vida aqui na Terra, né, porque sem essa camada de ozônio a gente não sobreviveria, né? A quantidade de oxigênio, quer dizer, todos os elementos necessários para que processasse, né, a vida aqui na Terra, segundo Emmanuel, foi previamente, né, trabalhado por Jesus. Inclusive a própria forma dos seres humanos, essa forma que nós temos hoje, né, a beleza das formas, tudo isso foi idealizado pela mente criadora desse ser, que, dada a sua grandeza, algumas religiões o consideram como sendo o próprio Deus, mas que dentro da doutrina espírita nós entendemos que Jesus, embora seja que é o ser mais perfeito, né, como está na questão 610 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir, né, de guia e modelo da humanidade, é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Eles respondem: Jesus. Então, Jesus, o Cristo, é o ser mais perfeito que Jesus, que o Criador, né, enviou aqui à Terra. Não existe outro Cristo além de Jesus aqui na Terra. E Emmanuel nos fala que este ser aproximou-se do nosso sistema, do nosso planeta, desde quando ele foi formado, por apenas 2 vezes nesse percurso aí de 5 bilhões de anos, né? O primeiro, quando, né, essa massa, né, se destacou da nebulosa solar, foi entregue por Deus, pelo Criador, a Jesus. E depois, essa reunião desses seres, desses espíritos puros e perfeitos, que regem o sistema solar, segundo Emmanuel, não Jesus, mas essa comunidade de espíritos puros e eleitos, já se reuniu aqui nas proximidades do planeta Terra, segundo Emmanuel, por 2 vezes apenas. A primeira, quando foi se formar o globo terrestre, certo? E a segunda, nas proximidades da vinda
de Jesus aqui na Terra, certo? Para programar a vinda do Cristo aqui na Terra. Então, naturalmente, a gente não imagina como que deve ser essa reunião, né, desses seres puros e eleitos, né, que deve se dar, né, nos espaços, né, infinito, né, do sistema solar. Não consegue nem idealizar, né, como que se dá essa reunião desses seres puros, que Emmanuel fala que são seres puros e que é espírito puro. Na pergunta que Kardec faz, né, o que se torna um espírito, né, quando não precisa reencarnar, não somente na Terra, mas em mundo nenhum do universo? Qual a resposta dos espíritos superiores? Se torna puro espírito. Não é nem espírito puro, é puro espírito, destituído de toda a materialidade, né? Só que esses seres, além de serem puros, são eleitos pelo Criador. Tem um componente a mais ainda. Emmanuel fala espíritos puros e eleitos pelo Criador. Então a gente não consegue nem idealizar como se processa essa reunião, né, desses seres puros. Só para a gente ter uma ideia, né, dessa dimensão, imagina um ser que é capaz, com o seu magnetismo, com o seu poder magnético, né, a sua força magnética, equilibrar o próprio globo terrestre, né, promover a própria rotação do globo, porque isso foi tudo calculado por ele e promovido, né, pelo seu magnetismo. Emmanuel fala que basta, né, um toque dele para equacionar todas as coisas aqui na Terra, em função do seu magnetismo, né, da sua ascendência sobre os seres. Então Jesus já tinha condição crística bilhões de anos antes de nós nem existirmos. O André Luiz fala que nós somos criados há 1,5 bilhão de anos atrás. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, não é isso, Diego? Isso aí. Está no Evolução em Dois Mundos. Ele fala que quando a mônada, né, o princípio espiritual, a porta, né, do Criador, e inicia sua trajetória evolutiva, para chegar na fase luminal, gasta 1,5 bilhão de anos. E se a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás, e Jesus já era Cristo, ou seja, há 3 bilhões de anos atrás, a gente nem existia, Jesus já era Cristo. Então, por isso que algumas religiões o consideram até como Deus, dada essa grandeza, digamos assim, né? Embora não seja, mas é filho do Criador. A elaboração das formas, né? Nós já passamos. Olha, avançando, os antepassados do homem, até nós estudamos, né? E que destacamos essa questão das eras geológicas, né? Em que o homem surgiu aqui, nesse período de 4,5 bilhões de anos atrás, o homem surgiu, né? Nos últimos instantes desse período geológico, né? De 4,5 bilhões de anos atrás. Nós, inclusive, conversamos, né, que é uma questão que às vezes suscita muitas dúvidas, não só no meio espírita, mas fora também, né? Quer dizer que o homem então veio do macaco, né? Como é que surgiu essa questão, né? O homem originário do macaco? Então Emmanuel vai dizer aqui no livro A Caminho da Luz, que todas as espécies, o Cristo já havia definido uma linhagem definitiva para todas as espécies, para os répteis, para os peixes, para os mamíferos, e ele fala que para o homem também. Certo? Então, gente, para que isso possa ficar mais claro para nós, o princípio espiritual que hoje está habitando, por exemplo, um ser aqui na Terra, seja um réptil, né, seja um mamífero, seja um peixe, né? Aquele princípio, não estamos falando ainda de alma, nem espírito, porque alma e espírito é quando chega na fase luminal, tá certo? Onde já tem um pensamento contínuo, onde já tem um raciocínio lógico. Mas a gente sabe que os animais possuem, né, uma alma primitiva, se é que podemos expressar assim, certo? Então aquele princípio espiritual, aquela alma primitiva, que está habitando, por exemplo, um cão, ou um mamífero, um dia, sabe lá quando, milhões e milhões de anos, um dia aquele ser, dentro da sua trajetória evolutiva, ele vai chegar um dia a atingir a fase racional, a fase nominal, tá certo? Então não é um cachorro, não é um macaco que se transforma no homem, mas é o princípio espiritual, a alma primitiva daquele ser que está envergando aquela roupagem, certo? Que ao longo dos milênios, dos milhões e milhões de anos, vai evoluindo, porque tudo evolui, tudo concorre para a evolução, né? Um dia vai despertar para a racionalidade. E Emmanuel nos fala
E esse processo evolutivo, esse avanço, digamos assim, essa aceleração do processo, se dá muitas das vezes no mundo espiritual. Aquele animal, aquele ser, por exemplo, ele morre, vai para o mundo espiritual, aí ele é estimulado, né? Ele é estimulado para que ocorra o processo evolutivo. A gente não vê nos próprios animais aqui, por exemplo, os cães. Aqueles cães, por exemplo, que convivem muito com os humanos, por exemplo, eles estão sendo mais estimulados. A gente percebe que tem um cão que é mais espertinho que o outro, né? Tem uns que tem dificuldade de aprender aquela coisa, tem outros que parece que quase que pensa, né? Quase que fala com a gente. O que significa isso? Que não estão todos no mesmo nível. Tem uns que já avançaram um pouquinho, já estão quase que prontos para dar um salto evolutivo com uma espécie mais evoluída. Certo? Então, entre os próprios animais, por exemplo, a gente observa que alguns são mais. Os golfinhos, por exemplo, têm uma memória extraordinária. Né? Há pouco tempo atrás estava vendo no Animal Planet os elefantes, por exemplo. Né? Parece que eles sentem quando morre um membro do grupo do clã. Eles visitam, né? Vão lá no local onde morreu, no cemitério. Né? E a Emmanuel e o Chico falam que a memória dos elefantes é algo extraordinário. Quer dizer, o princípio espiritual que está habitando ali aquele ser, ele está próximo a dar um salto, né? Numa fase nominal. Só que quando a gente fala em fase nominal, não é o ser humano que nós conhecemos hoje, não. É aquele homem primitivo. Por exemplo, tem alguns aborígenes na Austrália, ou uns pigmeus, por exemplo, na África, que eles vivem quase como animais. Eles não têm muita divagação de raciocínio, de pensamento, é muito próximo dos animais. Certo? Ou seja, é um ser que aportou há pouco tempo de uma raça primitiva, inferior, né? Quase que animal. Né? E assim vai se dando. Então o processo se dá não somente aqui na Terra, a evolução somente aqui na Terra, mas também no mundo espiritual. Está tranquila essa questão? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Bom, aí depois então, quando o homem já estava estabelecido, o homem primitivo, né, que Emmanuel chama os autóctones, né, ou aqueles seres que tiveram a evolução aqui na Terra, ou os verdadeiros herdeiros do planeta Terra, né? Então já existia, Emmanuel fala que existia aqui, que evoluíram aqui na Terra, duas raças, que era a raça africana e a raça amarela, tá certo? Aí, bom, quando já estavam estabelecidas essas duas raças, ainda muito primitivas, eram os homens ainda, né, peludos, né, que eram das cavernas, muito bestializados ainda, com crânio menor, né, mas já era na fase nominal. O raciocínio dele assim, muito lento, né, ele não tinha muita divagação, o olhar dele era um olhar assim, meio que perdido, né, não tinha ainda muita noção de sentimento familiar, tá certo? Bem primitivo. Então Emmanuel fala que esse homem foi evoluindo, né? E alguns milhares de anos atrás, uns 20 mil anos atrás, segundo Emmanuel, existia ou existe ainda uma comunidade, né? De seres de um sistema que nós conhecemos por Capela aqui na Terra, né? Que os astrônomos definiram por Capela, é uma estrela, né? E que em torno de Capela também existem alguns planetas que circulam em todo esse sistema. E que nesse sistema lá existia um planeta semelhante ao planeta Terra, aonde existiam alguns milhões de espíritos extremamente rebeldes, certo? Que não poderiam ficar mais naquele mundo, como está acontecendo aqui com a Terra, né? Que a Terra está passando por um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Então esses espíritos não teriam mais chance de reencarnar lá naquele mundo. E então esses espíritos foram acolhidos por Jesus, pelo Cristo, né? Foram convidados por Jesus para renascer aonde? Aqui na Terra. Então resolveria duas questões. Eles não poderiam ficar lá, tinham que ser afastados para que o planeta lá, né, continuasse na sua trajetória evolutiva, né? E ao mesmo tempo eles iam promover o progresso aonde? Aqui na Terra,
Tá? Emmanuel fala que o surgimento da raça branca se deu com a vida desses seres, né, que são seres de capela, e que formaram a base das 4 grandes raças aqui da Terra, que a gente vai começar a estudar agora. É a raça ariana, ou da Índia, certo? Os egípcios, o povo de Israel e a raça indo-europeia, né? Os arianos, que foram os formadores da raça indo-europeia. Então, essas raças que vieram lá de Capela, que são as raças adâmicas, e que de certa forma ficaram inclusive registradas na Bíblia, né? Naquela passagem, né, do paraíso perdido, de forma que estava escrito, né, no Velho Testamento de maneira assim, cheio de alegorias, mas que mostra, né, a perda desse paraíso perdido, né, de Adão e Eva, simbolicamente representa a perda desse paraíso em que esses capelinos viviam e que vieram aqui para a Terra. Porque se compararmos o mundo em que eles viviam lá de Capela, que era um mundo já evoluído, com o mundo primitivo aqui da Terra, a distância é muito grande, certo? Então, para eles é como se fosse um degredo, né? Mas esses espíritos vieram aqui na Terra para promover um surto evolutivo no nosso planeta Terra. E nós já estudamos então, né? Avançando um pouco mais, nós já estudamos que esses espíritos foram acolhidos por Jesus, né? Então Jesus, aqueles seres angustiados e aflitos, reencarnariam no seio das raças ignorantes, primitivas, a lembrar do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Isso se deu, gente, para a gente ter uma ideia, há 8, 10 mil anos antes da vinda de Jesus, ou até antes disso, né? Naquelas épocas remotíssimas, as falanges do Cristo faziam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então, aqueles homens primitivos aqui na Terra estavam sofrendo as últimas modificações, tá certo? A nível, né, biológico. Bom, e então, esses seres, né, em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, e depois foram para a África, na região do Egito, e igualmente para a longínqua Atlântida, né, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com uma das exceções, só puderam voltar ao país da luz da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Então, Emmanuel fala que esses espíritos que vieram de Capela, uma grande percentagem já retornou, mas uma grande parcela ainda permaneceu aqui na Terra em função, né, do seu elevado passivo de débitos. E formaram então os 4 grandes povos, né, que nós vimos ali, que foram o grupo dos Aias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as caças da Índia. Como nós dissemos, já existia aqui na Terra os verdadeiros herdeiros, digamos assim, do planeta Terra, a raça africana, que já existia, né, que teve seu processo evolutivo aqui na Terra, e a China milenária, que era a raça amarela. Então, quando os capelinos aportaram aqui na Terra, já existiam essas 2 grandes raças. Falamos, né, da China milenária, né, embora o seu grande surto evolutivo, o grande mérito desse povo, né, de muita tenacidade, mas eles infelizmente se isolaram do mundo, né? E Emmanuel fala, né, que a existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para conhecimento e para Deus. Então, em função às vezes da interpretação equivocada do conhecimento religioso, fez com que a China se isolasse do mundo, né, e tentasse criar um mundo totalmente alheio ao restante do planeta Terra. Mas Emmanuel nos fala que o universo, na sua constituição maravilhosa, não criou e nem sanciona a lei de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. E Emmanuel continua sobre a edificação do Evangelho na China, né?
que Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente das coletividades primárias da Terra. Então, Emmanuel nos fala que periodicamente Jesus, em função da sua misericórdia, envia aqui à Terra e enviou à China grandes missionários para promover o despertamento e o ideal de fraternidade entre esses povos. Um deles foi Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, fez ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. E o Nirvana, que seria o entendimento dos hindus, dos chineses, que é a busca do Criador, a busca de Deus, o sentimento de religiosidade, de um modo geral, segundo Emmanuel, é o culto dos antepassados, o princípio de sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. Só que Emmanuel alerta o seguinte, que o Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como uma união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. Porque eles tentavam encontrar Deus, buscando o isolacionismo. E nós vamos entender que, embora realmente seja necessário em alguns instantes da nossa vida a busca de um certo isolacionismo para buscar uma comunhão mais íntima com o Criador, isso é necessário, é importante, mas uma vez alcançado, digamos assim, esse estágio de comunhão com o Criador, é necessário voltar ao convívio com os seres para praticar essa virtude que eventualmente a criatura conquista. Então é muito bonito, esse trabalho que os budistas fazem, às vezes se isolando das montanhas, buscando ali a purificação, e realmente alcançam um estado assim de harmonia, de plenitude interior muito grande. Só que o que é importante é compartilhar e conviver com aqueles que estão precisando dessa orientação, desse equilíbrio. Porque é muito fácil, digamos assim, a gente buscar uma certa harmonia isolado do mundo. Porque o nosso desafio é exatamente a convivência com o próximo. Por isso que Jesus nos ensinou, Jesus caminhava. Ele, rei solar, ele trocou os esplendores da Via Láctea, como diz Dona Amélia Rodrigues, pelas estradas coerentes da Almanuta de Caná, conviveu com todos os seres, com aqueles mais ignorantes, com aqueles considerados de má vida, humilhou, ombreou todas as criaturas, demonstrando que a nossa estrada evolutiva, nós só alcançaremos realmente a nossa libertação espiritual nesse trabalho paciencioso de conviver com o próximo. Então, aqueles que se isolam, que vão para os mosteiros, realmente eles conseguem, eles conquistam um certo equilíbrio, mas é necessário então descer e voltar no meio da turba para ferir aqueles valores que realmente é um desafio, como foi naquela parábola de Jesus com Zaqueu, quando ele sobe no sicômoro, quer dizer, ele alcança um padrão vibracional em que ele consegue visualizar o Cristo, e Jesus o reconhece, mas o que Jesus fala com ele, para ele? Zaqueu, desce depressa, que me importa, de hospedar em tua casa hoje. Quer dizer, é gostoso ficar em cima, tá bom, mas a luta é aqui embaixo, do terra a terra, com os seres. Então a falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do Espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. Isso teve um grande prejuízo para a alma do povo chinês, que se isolou do mundo durante muitos séculos, e que agora nós estamos percebendo,
a China está abrindo as suas portas para o mundo inteiro, né? Porque ela está começando a reconhecer que não existe um caminho que não seja compartilhar, né, as experiências com os demais povos na busca, né, do seu processo evolutivo. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete da fraternidade dos outros povos. Bem-aventurados os pacíficos, aflitos, os humildes. Mãos dolorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas atividades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou ensino de paciência e de perseverança para os outros povos. Então, a China, e esse livro foi escrito em 1900 e prefácio dele, 1938. 17 de agosto de 38. Quantos anos atrás? Quantas décadas atrás? Emmanuel já falou, você está acontecendo isso agora com a China. Estava prevendo aí. E é o que nós estamos vendo hoje na atualidade. Né? Pois bem, uma outra raça muito importante, que deu um surto evolutivo no planeta Terra, dentro desses quatro grandes grupos, foram também os egípcios. Né? E Emmanuel nos fala que dentre os espíritos degradados na Terra, ou seja, aqueles que vieram de Capela, os egípcios foram os que mais destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Então, entre os arianos lá na Índia, entre os hebreus, né, e os indo-europeus, os egípcios, certo? Foram os espíritos que vieram de Capela que mais destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Então, daqueles que vieram de Capela, o que acontece? Esses seres que vieram de Capela, eles se juntaram aqui na Terra de acordo com sua afinidade linguística, né, de país, e formaram essas grandes raças. Imagina que, como está acontecendo agora também na Terra, imagina que milhões de espíritos, não é a Terra toda, né, mas milhões de espíritos que estão entravando o progresso aqui na Terra, aqueles seres realmente totalmente voltados, vinculados ao mal, à perversidade, que não terão oportunidade de reencarnar aqui na Terra, digamos que eles sejam migrados para outro mundo. Nesse mundo que eles foram, né, encaminhados, lá eles vão se reunir de acordo com o quê? Com as afinidades que eles tinham aqui na Terra, né? Com a linguagem. Então, o que aconteceu? Esses quatro povos aqui, eles tinham lá em Capela essa afinidade que eles mantiveram aqui na Terra. E Emmanuel fala que nenhuma civilização da Terra, o culto da morte, foi tão altamente desenvolvido. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram para a Terra Sideral. Então, desses quatro grupos que vieram de Capela, os egípcios foram os primeiros a resgatar os seus débitos aqui, certo? E retornaram para seu mundo de origem. Alguns permaneceram aqui na Terra, como missionários para auxiliar o progresso evolutivo aqui na Terra. O culto da morte e a metempsicose. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. Porque quando eles vieram de Capela, eles já tinham, né, um avançado conhecimento sobre a lei da reencarnação. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Tanto é que o processo de mumificação, todo aquele zelo, aquele cuidado que eles tinham, né, ali com aqueles que morriam, é exatamente por isso, né, porque eles acreditavam na continuidade da vida. Né. Muitos dos afrescos, das pinturas que foram encontradas, que estão presentes lá nas pirâmides, nos túmulos, né, sempre mostra um duplo que representa o corpo perispiritual, segundo Emmanuel. Aqueles afrescos, né, um duplo, né, que acompanham os desenhos, eles tinham plena consciência da existência do perispírito. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Como ele fala, um grande número de afrescos apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Então, os mestres dos tempos egípcios, eles tinham pleno conhecimento, tá certo? Da desencarnação, da reencarnação, né? Da ideia do Deus único.
Só que os mestres, aqueles que tinham conhecimento, eles sabiam que a grande massa, a maioria das pessoas, não tinham condições de absorver esses conhecimentos. Então, por isso que isso ficava guardado ali nos templos, né? E todo ser, toda criatura que tentava, digamos assim, que tinha condições ou que tinha, né, capacidade para entrar nesses conhecimentos, passavam por testes muito duros, né, até se tornaram iniciados nesses templos, né, de Tebas, de Mênfis, né, que foram aquelas grandes cidades do Egito Antigo. E as pirâmides, né? Então, quando Emmanuel fala que quando eles estavam já tendo a intuição de que eles iriam retornar para o mundo de origem, eles quiseram então deixar aqui na Terra como se fosse um registro de sua passagem aqui na Terra, dos seus elevados conhecimentos. Então, daí a construção das pirâmides, né? Então, Emmanuel fala que esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Uma delas representaria os mais sagrados tempos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os postos, ou seja, para nós, né, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Então, de todos aqueles povos que habitavam a terra, os egípcios eram os mais avançados. E a própria ciência comprova isso, né? A ciência, a medicina do Egito Antigo, né? O conhecimento que eles tinham sobre astronomia era profundamente avançado. A construção dessas pirâmides hoje é o que assombra para quem vai lá e conhece, né? Na época não tinha tecnologia, não tinha as máquinas que se tem hoje, né, para carregar esses blocos imensos. Como que eles fizeram isso? Como que eles ergueram esses monumentos aí que estão a resistir milhares de anos, desafiando o tempo e a tecnologia atual? Então, a gente olhando o Egito, por exemplo, parece, né, a gente pega o Egito de hoje e pega o Egito dos tempos faraônicos, parece que naquela época era mais evoluído que hoje, não é? Mas é verdade, você não encontra na atual civilização egípcia características da antiga. Não existe, parece que tem bico. Foi todo embora. Exatamente. Foi todo mundo embora. Aí quem que ficou aqui? Quem que ficaram? Os terríveis mesmo, né? Os que tiveram o processo evolutivo. E dá para diferenciar, gente, aqueles que são de capela e aqueles que nasceram e cresceram aqui, digamos assim, os autóctones, né, que Emmanuel fala, aqueles que tiveram o processo evolutivo. Nota com muita clareza, né, tem muita diferença, certo? Aqueles que realmente, né, ainda estão em estado, porque é recente, né? Aqueles que tiveram o processo evolutivo aqui na Terra, 200 mil anos de racionalidade, pouco tempo, não é muito tempo. No livro Chico de Aros e Recordações, o Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo, né, grande amigo de Chico Xavier, naquele tempo inicial de Chico e Pedro Leopoldo, né, ele, Clóvis, né, e outros companheiros, né, daquela época, que conviveu com Chico. Então, o Arnaldo trouxe para nós algumas informações que o Chico autorizou ele a falar depois que ele tivesse partido, né. Então, nesse livro Chico de Aros e Recordações, o Arnaldo vem trazendo algumas facetas das reencarnações do Chico, né? Então, Chico, segundo a própria revelação dele mesmo, né, ele viveu no Egito, né? Ele foi uma rainha, né, ou uma farane, né? Foi o único faraó feminino na história do Egito, né? E que viveu aproximadamente 1490 a 1450 anos antes de Jesus, sabe? E herdou do trono egípcio em função da morte do irmão. A regência dela foi muito importante para o Egito, já que suspendeu os processos bélicos e de expansão territorial. Então já percebe que desde aquela época, né, milhares de anos atrás, já sobressaía o sentimento, né, de respeito ao próximo, né, de ideal de fraternidade. Trouxe ao povo um pensamento intrínseco e mais religioso. Viveu uma época em que surgiram as escritas dos papiros e o livro dos mortos. Foi muito respeitada e admirada pelo povo egípcio. Foi a primeira mulher faraó, né, da história. Governou o Egito sozinha por 22 anos. Na época, o Estado era um dos mais ricos. Em que ela teve a capacidade de unir o Baixo e o Alto Egito, né?
Então, uma das existências, né, segundo Arnaldo, que está no livro Chico de As Recordações, foi o Egito Antigo, né? Dando talvez uma indicação, não podemos afirmar aqui, de que é um daqueles, né, seres que vieram, né, e que trouxeram esse surto evolutivo aqui na Terra, certo? Então todo o processo evolutivo que nós temos hoje, gente, hoje eu estava falando de Einstein, por exemplo, não é um ser que teve um processo evolutivo aqui na Terra, definitivamente, certo? Um Mozart, por exemplo, um Beethoven, um Michelangelo, a gente percebe, né? Aquele ser, por exemplo, né, que usa aquelas músicas mais baixas, mais vis, literatura, né, sensualista, que vive uma vida totalmente material, né, em que tira a vida do próximo, rindo, sabe, que tem a mínima noção de sentimento em relação ao próximo, à racionalidade, certo? Demonstra o quê? Que está começando e saindo das primeiras reencarnações na fase original. Se comparado, por exemplo, com um Mahatma Gandhi, por exemplo, que é todo bondade, certo? Então, hoje, se a humanidade hoje está com esse processo evolutivo, com esse conhecimento tecnológico, todas as áreas, não é por causa dos autóctones, não. É por causa desses seres que Emmanuel fala, ele coloca, que é um processo de enxertia, que a providência divina coloca, e que reencarna aqui na Terra, desce aqui na Terra, para que a gente possa pegar o quê? Uma carona. Certo? Quem inventou a anestesia não foi a humanidade, não. Foi um espírito, certo? Já com esse conhecimento que veio aqui na Terra e promoveu. O avião da mesma forma, não é fruto do conhecimento humano, é de um ser, certo? Assim como, por exemplo, né, o Einstein, por exemplo, teoria da relatividade, já veio, né? Então a providência divina promove isso aí, essa enxertia, esse mergulho nesses seres, e a gente faz o quê? A gente vai pegando uma carona. Um Chico Xavier, por exemplo, né? Porque o Chico Xavier para nós é um desafio. É ou não é? Um desafio de paciência, é um desafio de tolerância, é um desafio de humildade, para que a gente possa aprender. Por isso que é necessário ter o quê? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aprender com esses seres, né? O Chico acaba de receber uma mensagem para uma pessoa que era considerada amiga, certo? De um familiar, mas a mensagem vinha com algumas advertências. O Chico entrega a mensagem para essa pessoa amiga da doutrina. O que a pessoa faz? Lê a mensagem, rasga e cospe na face do Chico, certo? Na hora ele saiu, porque estava atendendo a multidão, né? Ele se afasta, fica magoado, claro, natural, né? Fica magoado. Aí Emmanuel vê o que está acontecendo. Mas você não viu? Né? Eu vi. Mas perdoe e volte ao trabalho. Certo? A multidão está te esperando. Perdoe e volte ao trabalho. E se alguém perguntar, fala que a chuva molhou sua casa. E ele voltou para o trabalho. Então isso é um desafio. Tá certo? Então Emmanuel o tempo todo, e mesmo nessa época aí, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, a informação que a gente tem, que o Arnaldo trouxe, Emmanuel vinha orientando e conduzindo a mediunidade de Chico Xavier. Então é um desafio para a gente que é cheio de melindre, né? Cheio de dodói, qualquer coisinha, né? Não quer saber. Mas nós temos que aprender, embora não seja fácil. Está aí para que a gente possa aprender com esses exemplos, que é um grande desafio para nós. Todo mundo acha bonito, né? O Chico, né? Aquela iluminação, mas nós também podemos um dia atingir isso aí. Ele atingiu, não atingiu? Emmanuel, alguém pode até falar assim, nossa, mas Emmanuel era um carrasco, Emmanuel era, né? Duro demais com o Chico. A gente olhando assim, né? Nessa atitude, né? Enxuga o rosto e vai trabalhar, mas era questão da disciplina. E o Chico foi aprendendo. O Chico, gente, foi uma formação no tempo, que a gente acha que o Chico estava pronto, não, ele foi uma construção ao longo do tempo. E Emmanuel sempre ao lado dele, orientando, aparando, né? Estruturando. E ele foi aprendendo. Agora, ele conquistou tudo isso em função do quê? Da humildade, da persistência. Quando Emmanuel aparece para ele e fala que era necessário 3 coisas para ele, que era disciplina, 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 tem muita gente que acha que isso é horário, né?
Tem que chegar às 8 horas, Não, essa é a base. Não era isso que Emmanuel estava dizendo. Isso é isso que tem que ver. O resto não faz nada essa disciplina. Era como se disse, olha, você está afim mesmo? Você quer? Você tem vontade? Era isso. É a disciplina da vontade. Você tem interesse mesmo? Era essa pergunta que Emmanuel fazia. Não é do... E tem muita gente que acha que é a disciplina do certinho. Não é isso não. Isso é... Aliás, isso é base para tudo da nossa vida, né? Trabalho. Isso não tem construção nenhuma, né? Questão do horário, tudo mais, né? Também não pode ser nada militar também, né? Tem gente que às vezes coloca coisa. Tem grupo espírita que se fecha a porta, né? Dá 8 horas, fecha a porta e ninguém mais entra. Tem dois casos que é assim. Não é nesse sentido também. Né? Não pode ser tão nesse ponto, né? Tem que ter uma flexibilidade. Pois bem, então as pirâmides. Olha que interessante, para a gente concluindo sobre os egípcios, Emmanuel fala, isso é informação de Emmanuel, tá, gente? Encontra-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica. Cada medida das pirâmides, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Isso eles tinham conhecimento. Os homens ainda, isso aqui é uma informação de Emmanuel, que a ciência oficial ainda não confirmou, mas tem informação aí de Emmanuel, né? Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pela Terra sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Apenas de algumas das informações que os egípcios deixaram registrado nas pirâmides, né? Para aqueles que aprofundarem o estudo da estrutura, tá certo? Do arcabouço das pirâmides, poderão identificar. Com seu regresso aos mundos de Toja e Capela, porque eles voltaram, né? Vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos. É o que vocês comentaram aí. Parece que o Egito caiu parece que regrediu, que por sua vez receberam dos grandes sacerdotes Mênfis. A maioria regressa então ao sistema de Capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados encontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino. Muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Então esses seres eventualmente têm reencarnado aqui na Terra. Eram espíritos rebeldes, né, para o mundo de Capela, mas que se tornaram missionários aqui para nós. É assim que se dá o processo evolutivo, gente. É sempre de cima puxando de baixo. Então os seres que são rebeldes aqui vão para um mundo muito primitivo. Só que ele é tão primitivo que eles vão chegar lá na condição de quê? De quase que benfeitores para aqueles seres que estão lá. Certo? Como foram para aqueles autóctones, né? Os homens primitivos que moravam na Terra. Pois bem, então nós vamos finalizando por aqui. E na próxima reunião, então, nós vamos entrar, né, no estudo mais detalhado sobre a Índia, na continuidade, né, do estudo das raças, para depois a gente terminar com o povo de Israel e iniciar, então, né, o estudo do processo evolutivo, né, da vinda de Jesus, né, do cristianismo nascente, até chegar, né, nos dias atuais, dentro da visão mística, dentro da visão espiritual, que Emmanuel nos traz aqui no livro, A Caminho da Luz. Quem quiser aprofundar um pouco mais, buscar com mais detalhes, né? Está aqui o livro, nós recomendamos a leitura, e aonde então Emmanuel vem trazendo muito mais informações do que nós estamos aqui trazendo na noite de hoje. Então fica aí o convite, né? Para aqueles que quiserem aprofundar nos estudos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma observação? Alguma colocação? Só com relação a essa questão da
como fala, da tecnologia, né? Vamos dizer assim, avançada no Egito. Eu gosto muito também de acompanhar a história dos maias, que a gente vê que está assim, né, quase que no mesmo nível de avanço. Também foi um povo que, se foi, hoje você não vê lá na América nenhuma referência, né, direta do povo que ali se encontra onde eles viviam, né? Você não vê mais a referência, perdeu-se totalmente esse elo, né? Tanto com os maias, os astecas, incas, não existe mais essa referência. Com relação a essa questão que você disse sobre cada grupo se separou conforme as suas afinidades, eu me recordei da construção da Torre de Babel, né? Que as pessoas o povo começa a se separar a partir dali, onde começa a confundir a linguagem, né? Então, ele vem falando aí dessa afinidade que vai causando a separação de povos, a criação de outras civilizações, enfim, a partir dessa afinidade. E eles mantiveram aqui na Terra as afinidades que eles tinham, né? Lá no mundo de origem. E é natural, né, gente? A nossa vida é regida pela lei de afinidade, né? Isso é um fato comum, corriqueiro entre a gente. Aliás, nós vivemos e nos movimentamos em função dessa lei de afinidade. E é isso que determina, digamos assim, o regime da nossa vida aqui na Terra. A gente busca as pessoas por essa lei de afinidade. Queira ou não, a gente vive num mundo em que nós criamos pelos nossos pensamentos. Em função dos nossos pensamentos, nós atraímos ou repulsamos tanto seres encarnados quanto desencarnados em função desse campo vibracional que cada um de nós cria em torno de si. A gente vive, respira, sente, é feliz ou entristece em função desse mundo, em função desse clímax que a gente cria. E é em função disso que nós aproximamos das pessoas ou nos afastamos através da aversão em função exatamente desse campo vibracional que cada um de nós possui. Por isso que é importante a gente sempre estar buscando, né, a nossa melhora íntima através da mudança da nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, de ver, de sentir, né? Até na terça-feira agora o estudo que foi feito aqui, né, dentro daquilo que Jesus nos fala, que nós seremos medidos na medida em que a gente mede o outro, né? A vida é assim, né? A lei de causa e efeito, certo? Como a gente pensa em relação ao outro, fala do outro, né? Mentaliza em relação ao outro, é o que a gente vai estar recebendo. Isso é a lei da vida. E embora a gente às vezes tenha consciência disso, sabe que isso é uma realidade, a gente às vezes vive, né, cometendo às vezes os mesmos enganos. Então, por isso que a gente fala que o Chico Xavier era desafio, porque já imaginou se ele fosse parar o trabalho dele, porque uma pessoa não gostou da mensagem que ele recebeu, certo? Ou porque não gostou do que ele falou. Ele fala que se ele fosse, né, ficar preocupado com os companheiros que se afastaram do tempo, ele não teria terminado a obra. Não teria terminado a obra. Isso não quer dizer que o Chico desconsiderava o próximo, não nesse sentido, né? Mas não dava tanta importância ao que falava ou deixava de dizer a seu respeito. A gente dá muita importância ainda, né? E vem em função disso. E aí criamos, em função disso, todo um sistema de defesa para tentarmos defender, né? E às vezes de maneira até muito mais agressiva, e aí a gente às vezes se complica na nossa existência. Exatamente. Exatamente, né? E para isso é necessário o quê? Humildade, né? Que é um sentimento ainda, uma virtude muito difícil de ser conquistada, né? Porque, segundo os benfeitores, ela é a base de tudo, né? De conquistar a humildade, segundo eles, as outras virtudes vêm por tabela, por consequência. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? A gente agradece, então, que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa noite, né? Abençoando a todos nós aqui nos
companheiros que vieram aqui, os nossos lares, né? Os nossos familiares, nossos amigos, todos eles possam ser amparados, né? Envolvidos pela vibração desse ser, né? Que é Jesus, que vem direcionando e vem conduzindo a nossa vida, certo? Nós estamos intimamente ligados a Jesus e não tem como a gente fugir dessa proposta, não tem como, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Eu vou seguir o budismo, tudo bem, é uma proposta, só que Buda, né, é um funcionário do Cristo, certo? Vem cá, né, Gautama, vai lá na Terra, né, e dá esse recado, certo? É um funcionário dele, né? Graduado, mas é um funcionário. Alguns funcionários vieram aqui na Terra, conseguiram, de certa forma, transmitir bem um recado, outros nem tanto, né? Como foi Maomé, que misturou um pouco. Buda conseguiu, né, dar bem o recado, mas com algumas deficiências e por aí vai. Sócrates foi aquele que, né, realmente foi de uma moral elevadíssima, mas são missionários, né? Agora, acima de tudo, os incomparável, embora todo respeito aos Mahatmas, aos yogis, né, a esses pensadores da atualidade, né, a esse indiano, né, que é o que veio recentemente ao Brasil, né, que fala na paz, Dalai Lama, né, todo respeito a ele, né, aos grandes místicos da Terra, mas nenhum deles chega aos pés, né, de Jesus. Todos eles são embaixadores do Cristo, certo? Então a mensagem maior não existe na Terra para ninguém. Segundo a informação de Emmanuel, né, através do Chico, não existiu e não existirá na nossa trajetória evolutiva aqui na Terra, foi outros mundos, mensagem superior ao da Boa Nova e do Sermão da Montanha. Tudo que vier depois vai ser para estender ou baseada. Exatamente. Então ele é o nosso guia modelo. E nós somos infelizes e atrasando nosso processo evolutivo justamente por não compreender e viver a mensagem do Evangelho. Um dia que a gente fizer isso, a gente vai ver bem melhor. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais esses ensinamentos. Que possamos voltar para os nossos lares com muita paz, amor, e que possamos levar esses ensinamentos ao nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarda-nos de todos os males. Que assim seja.